Para eles, a mulher é sempre louca ou dura demais. Mas eles se enganam, pois nós não somos uma coisa só. Nós somos diversas. Podemos ser o que quisermos. Sabe quem disse isso? Dilma Rousseff. Dia bom, tarde boa, noite boa. Eu sou Léo Dias e esse é o Escutas e Partilhas da Fundação do Teatro Municipal de São Paulo, somando potência e difundindo conhecimentos. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos. Estamos aqui com Ana Cristina de Souza, que está a coordenadora municipal da cidade de São Paulo. Ana, é um prazer imenso que você esteja aqui com a gente, somando nesse projeto. Eu gostaria que você falasse um pouco de quem é você nesse território, qual é a sua trajetória curricular, e aí a gente consegue discorrer um pouco mais, tudo bem? Tudo bem. Então, bom dia, boa tarde a todas, todos e todes, aqueles que estão nos vendo, nos assistindo. Super prazer estar aqui, Léo, para a gente podendo ter esse bate-papo, essa conversa. Falar da gente, né? É difícil falar de nós mesmos, né? Mas vamos lá. Eu sou Ana Cristina de Souza, eu sou uma mulher preta, eu sou uma mulher periférica, eu sou uma mulher que tem muitas marcas no corpo, e isso sempre é o motivo. Eu gosto de fazer essa fala porque isso me emociona e também potencializa aquilo que vem depois. Eu estou coordenadora municipal de políticas para mulheres e a primeira mulher preta a estar coordenadora municipal na cidade de São Paulo, falando de políticas voltadas para mulheres. Eu fiz uma faculdade, eu fiz a minha primeira formação em serviço social, sou assistente social de formação, e aí depois a gente vai caminhando nas pós-formações. Fiz psicologia social, estou graduando em psicanálise, e tudo isso para entender os comportamentos. Porque o meu foco atua há mais de 13 anos com as relações violentas de gênero, e o meu foco sempre foi entender esses comportamentos, os comportamentos violentos. Por que se dão comportamentos violentos dentro de esferas ou ambientes que deveriam ser seguros ou potencialmente seguros para mulheres, para crianças, para idosos? Então, a minha trajetória sempre foi entender exatamente como que se dão esses comportamentos. E aí por isso que fui buscar na psicologia social, na psicanálise, me especializar em entender o porquê dessas relações culminarem com a violência. Uma trajetória rica e potente, e eu não tenho dúvida que vai somar muito. E aí, para poder começar mesmo o nosso bate-papo, eu trago aqui uma lei que é 11.340, de 7 de agosto de 2006, e o artigo 2 diz o seguinte: toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental, e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Essa lei, 11.340, artigo 2, ela determina que isso daqui tem que ser cumprido, tem que ser gozado. Então, poder falar sobre mulher, poder falar sobre feminismo, baseado com uma lei que a protege, como que é? A gente vive numa outra realidade, 2023, um novo século, novas políticas, novos atravessamentos, mas existe uma lei. Como falar dessa lei e como desdobrar essa lei dentro de ações e políticas públicas? Isso é muito doido, né? Porque nós estamos falando de direitos que são fundamentais e tão básicos, mas precisamos criar uma legislação, e quando a gente está falando desta legislação específica, ela vem aí numa construção histórica também, é uma lei muito conhecida chamada Lei Maria da Penha, e aquela que dá o nome para a lei é uma mulher que precisa penalizar o Brasil, ela precisa ir a um júri internacional, penalizar o Brasil porque o Brasil não estava cumprindo aquilo que era direito básico de toda mulher, que é gozar destes direitos plenos. Então, ela sofre ameaça do seu companheiro, do seu esposo, tentativas de, naquele momento, classificado como homicídio. Aí, então, hoje, a legislação vai classificar como feminicídio.
ela penaliza o Brasil então se posiciona e cria uma das 3 melhores legislações mundiais naquilo que se refere à prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher. E eu digo que isso é muito doido no sentido de que como que um país que assina tratados, que assina outras legislações, que se compromete em garantir esses direitos básicos, não garante. E aí a gente precisa, então, da legislação para reforçar isso. Eu digo sempre que as legislações são marcos legais. Os marcos legais, eles são importantes porque eles são uma resposta àquilo que a sociedade está percebendo e que, de alguma maneira, precisa ficar registrado na história da humanidade, na história da evolução da humanidade. Para quê? Para que a gente consiga observar esses direitos. Então, falar da Lei Maria da Penha, falar de uma lei que é referencial, inclusive, né, naquilo que se refere a direitos das mulheres, é a gente falar que sim, mesmo, né, com toda a evolução humana, mesmo na nossa contemporaneidade, ainda precisamos estabelecer marcos legais para deixar claro que existem demandas da sociedade que não estão sendo vistas. Uma vez que a gente consegue ter a lei e a sua aplicabilidade, hoje já com mais estrutura e mais eficiência, entra a contemporaneidade dentro desse desenvolvimento humano, que aí a gente coloca o feminismo, que já é uma linguagem da contemporaneidade, comportamentos da contemporaneidade, mas ainda gera dúvidas, e aí dentro dessas dúvidas vem eu, Leonardo, um homem que preciso compreender para fazer parte de todo esse movimento. Então, perguntar o que é feminismo para poder não só eu, Leonardo, fazer parte e entender, mas esse público que também questiona muito essa nova linguagem. Feminismo. O feminismo é a busca constante e ininterrupta de uma igualdade entre nós. E eu acho que é importantíssimo você estar aqui. Seria muito tranquilo e confortável que eu e mais uma outra mulher estivéssemos sentadas aqui falando sobre essa temática. Seria extremamente confortável. Mas quando eu tenho o Leonardo aqui falando comigo sobre essa temática, isso vai para um outro degrau de entendimento e de avanço, e aí é dizer que, de fato, essa política ela está sendo implementada, ela está alcançando outros níveis, né, de entendimento, porque então agora eu tenho um homem sentado comigo que está querendo entender de feminismo, que está querendo entender de direitos das mulheres, que está dizendo assim, opa, mas como assim? Nós não estamos respeitando isso? Não estão. E aí é o momento que a gente consegue avançar e consegue dizer assim, uau, a lei está sendo aplicada na sua efetividade, estamos alcançando. Então, ter você aqui me fazendo essa pergunta é sobre isso que é o feminismo. É disso que estamos falando. Quando a gente está falando de feminismo, eu não estou falando de separar, de dizer assim, olha, eu quero mais, ou eu quero da tua fatia. É dizer assim, eu quero compartilhar daquilo que eu tenho e que você tem. É sentarmos numa mesa juntos e falarmos assim, está faltando dignidade para mim. E você dizer assim, como que eu posso te ajudar a alcançar essa dignidade? Então, feminismo é falar disso, é trazer um homem para a roda e a gente conseguir compartilhar das nossas dificuldades, das nossas dores, da nossa ausência de política, das nossas ausências de direito. E este homem segurar na minha mão e dizer para mim, então vamos lá, vamos trilhar esse caminho juntos e vamos tentar entender aonde é que está faltando, o que não está entrando na engrenagem. Então, certamente, essa nossa conversa ela é potente e ela já dá vistas e mostras do quanto que a gente tem avançado nas políticas para mulheres. Que isso possa reverberar e que sua fala possa alcançar outros espaços além dos digitais, os presenciais também. Porém, uma vez que a gente compreende que tem uma lei, uma vez que a gente consegue fazer um processo educativo de poder instruir o que é o feminismo em todas as esferas, seja dentro de centros culturais, dentro das escolas, dentro das repartições públicas e privadas, e que a gente quebra alguns paradigmas dessa interpretação contraditória do que é feminismo, né? Achando que é um movimento das mulheres, mas somente voltado para elas e elas engajarem sem toda uma sociedade em conjunto. Mas a gente acaba entrando numa situação desconfortável
que eu não tenho dúvida que muitos que estão nos assistindo, em algum momento, presenciou ou foi alvo de alguma violência, né? Estar por perto. Ou são as nossas mães, nossas irmãs, nossas filhas, nossas parceiras, nossas colegas de trabalho, a vulnerabilidade das grandes cidades. A todo momento, não é só notícia de jornal, mas dentro da própria comunidade e o silenciamento. E aí vem o feminicídio. Como falar do feminicídio dentro do que é e como buscar ajudas, né? Além daquela rede de apoio que a gente acaba já possuindo no nosso elo familiar e comunitário. Falar do feminicídio, talvez a gente ainda tenha que dar alguns passos atrás, né? E falar das pequenas, mas perversas manifestações dessa violência. Hoje, e esse é o grande avanço que a Lei Maria da Penha traz para nós, de que ela consegue tipificar outros tipos de violência antes da gente chegar na violência física, culminando com o feminicídio. Então, nós vamos falar aí de uma violência patrimonial, né? Nós vamos falar de uma violência moral. Quem são loucas? Homem é louco? Não. Ele perdeu a compostura naquele momento. Loucas são as mulheres. Violência moral. A violência psicológica, que lutamos tanto enquanto movimento de mulheres para trazer isso, para dizer assim, existe uma violência psicológica perpetrada dentro dos espaços, dentro desses espaços de convivência, nas relações. E aí a gente chega numa violência física. Mas perceba que antes da gente chegar neste lugar, quantas violências foram acontecendo. Eu costumo dizer que a violência física ela é a mais perversa, porque ela é a que é reconhecida pela sociedade e ela é quem viabiliza ou reconhece a situação de uma relação abusiva. Mas tantas outras violências essa mulher vai escalonando até a gente culminar com a violência física e o feminicídio. Então, quando a gente vai falar, né, dessa prevenção, quando nós vamos falar de como evitar, como não chegar nisto, nós estamos falando de, que aí a própria Lei Maria da Penha vai dizer, que são os serviços de atendimento, que são os serviços de atendimento especializados de atendimento a mulheres, que estão espalhados pela cidade. Então, nós estamos falando aí de centros de convivência e defesa da mulher, centros de referência da mulher, centros de cidadania da mulher, que vão ter equipes aí que são preparadas, exatamente para fazer essa escuta, que é essa escuta sem julgamento, as delegacias de defesa da mulher também, espaços onde essa mulher vai ter a possibilidade de buscar auxílio, de entender que ela está, sim, vivendo uma relação abusiva, e aí, então, a gente conseguir prevenir o feminicídio ou a própria violência física. Porque é isso, é um escalonamento. Primeiro, eu me aposto dos bens, e aí isso vai sendo no dia a dia, né? Ah, mas essa roupa... Porque a minha vestimenta é o meu bem, é como eu me manifesto, inclusive. Mas essa roupa não é uma roupa apropriada para você. Não é uma roupa para uma mulher que está comigo. Sai. Né? Ah, mas o seu cartão, deixa que eu cuido do seu cartão de crédito. Você não consegue administrar suas finanças? Eu vou administrar para você. Mas esses seus amigos não são amigos adequados para você, percebe? Que é um movimento muito sutil, é um movimento hiperverso também, e tudo isso para culminar com as violências físicas e o próprio feminicídio. Mas nesse sentido, a Lei Maria da Penha vai, e aí sim, vai obrigar Estado, município, federação a criar mecanismos, a criar espaços onde essas mulheres busquem auxílio, orientação, e aí então, no caso da cidade de São Paulo, que eu sempre digo, eu ouso dizer que é a cidade que mais tem equipamentos de atendimento direcionados para mulheres, que é a cidade que hoje é uma referência para o território nacional no que se refere aos equipamentos de atendimento especializado. Então, existem aí espalhados pelas cidades, né, nos extremos da cidade, nas periferias, serviços que vão poder auxiliar e orientar, né, mulheres, meninas,
jovens a buscarem essa orientação. Quando você fala as meninas, as jovens e as mulheres buscam orientação, não só é a possibilidade de ter o recurso e o seu acesso, né, o recurso público e o acesso, e aí eu entro numa especificidade de as mulheres trans. As mulheres trans, elas estão dentro desse mesmo contexto, mas ainda tem toda uma questão da sociedade em relação a esse acesso e a partilha desses acessos entre elas. Como falar para essa comunidade específica dentro da mesma hegemonia de gênero? Eu acho que é importante, acho que tem algo que eu não trago, mas de que lugar que eu falo, né? Eu falo da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. E quando a gente está falando dessa secretaria, eu sempre uso isso como exemplo. Ela é como um grande guarda-chuva e debaixo dela nós temos várias pessoas que são responsáveis por algumas políticas públicas. Eu respondo para a secretaria a gestão de serviços destinados ao atendimento de mulheres. Mas nós temos uma coordenação, uma coordenadoria, que ela responde pelas políticas para a população LGBTQIA+. E pensando então nessa coordenadoria, a gente faz essas conversas, né? A gente vai se conversar e eu vou tentar entender com essa coordenadoria quais são as suas necessidades, o que o seu público precisa e necessita que eu possa auxiliar. E aí, nesse bojo, a gente está falando das mulheres trans, mulheres lésbicas. E aí, então, essas mulheres trans e lésbicas, elas acessam também esses espaços a partir dessa conversa que eu faço com essa coordenação. Porque essa coordenação vai dizer assim para mim, olha, eu preciso de lugares que atendam essas mulheres. E eu digo, eu tenho esses espaços, eu faço a gestão desses espaços que atendem essas mulheres, que podem atendê-las também. E então é onde a gente pensa em o que a gente vai dizer de fluxos, né? Eu vou fazer essas conversas pensando nesses fluxos para eu atender essa população. Então, quando eu faço essa conversa, que a gente vai chamar de interlocução, com essas coordenações, essas políticas, eu atendo, eu chego nessa população e aí então elas chegam até o serviço, porque agora eles começam a fazer uma divulgação, olha, existe um espaço em tal lugar, em tal endereço, que você vai poder ter um atendimento e uma escuta. Então, é que para a gente acaba sendo tão natural, é uma mulher trans, é uma mulher, né? Mas para a gente é tão natural, mas elas sim, elas chegam por intermédio dessas conversas que dentro da própria Secretaria de Direitos Humanos a gente vai fazendo com outras políticas. Equidade salarial. É uma discussão quase que interminável, porque tem as gestões públicas, tem as gestões privadas, tem as ONGs. Então, são várias cadeias de empregabilidade, vários centros de empregabilidade, e que tem mulheres. E que tem mulheres que têm cargos de gestões, mas mesmo assim ainda tem essa questão da equidade salarial. Como você se percebe dentro desse contexto quando é necessário que você crie uma orientação ou crie um diálogo para que elas permaneçam dentro das lutas e consigam também se perceber nos espaços para poder ter a equidade digna, né? Quando a gente está falando de equidade salarial, hoje, porque tem algumas temáticas que elas sempre ficaram muito escondidas e hoje isso veio mais à luz. Recentemente, a Avon, se eu não me engano, ela traz a informação de que ela alcança equidade salarial dentro dos seus espaços. Mas também, recentemente, a ONU traz para a gente uma terrível informação de que nós vamos conseguir atingir a equidade em 300 anos. Sim, a gente fica chocado. E aí você fala, uau, como? Como assim? Parece que a gente dá largos passos para trás naquilo que se refere a uma luta de busca de equidade, né? Por quê? Porque, para além de muitas coisas, nós fomos atingidos por um asteroide chamado Covid, que traz um retrocesso e uma retirada de mulheres do mercado de trabalho, que faz com que agora essa retomada e essa busca dessa igualdade ficam extremamente comprometidos. Então a gente precisa, nesse momento, sim, fazer todo um novo trabalho
de reinserção dessas mulheres, de colocar essas mulheres novamente no mercado de trabalho, de trabalhar novamente com essas mulheres as questões de atualização do mercado e de se repor para a gente conseguir dar continuidade na pauta. Então, percebam que os grandes impactos sociais atingem as mulheres. Né? Aquilo que acontece e parece que está tão distante, né? Ou parece que é tão... aconteceu com todo mundo. Para as mulheres sempre tem um impacto muito maior. E aí isso ficou claro na pandemia, que é uma demanda do movimento de mulheres há décadas. Sempre dissemos isto, que o espaço privado não é seguro para as mulheres. E aí, quando vem a pandemia, nós precisamos retornar para esse lugar, né? E de uma maneira reclusa. A gente tem uma retirada dessas mulheres do mercado de trabalho, a gente tem um retorno dessas mulheres para lugares de convivência que são inseguros, aí a gente tem um aumento de denúncia quando volta, aí a gente tem um aumento de número de feminicídio, a gente tem um aumento de violências que vão acontecendo dentro desses espaços e percas de bandeiras e de lutas que nós estávamos avançando. Então, o cenário ele é desafiador, né? E nós estamos agora nesse momento de retomar algumas bandeiras e de reinserir mulheres, principalmente quando se refere ao mercado de trabalho. Quando você fala, Ana, de criar projetos e políticas públicas para inseri-las, eu me pergunto às vezes a representatividade política. Por exemplo, temos muitas vereadoras hoje, temos muitas deputadas, mas a gente ainda não consegue ter, dentro de uma comunidade, uma população feminina que consiga votar em mulher. Eu não sei se estou falando besteira, mas me corrija se eu tiver. Porque todo esse histórico político é muito pequeno ainda, né? Da década de 80 para cá, a gente tem um curto espaço de tempo ainda, né? Desse processo democrático, de representatividade. Então, é tudo muito curto ainda. Então, todas essas temáticas pós-pandemia, a gente começou agora a arregaçar as mangas e vamos criar nos processos de retomada e a alternância do poder. E aí, não ter a representatividade política feminina torna-se uma preocupação dentro de várias questões de discussões, se essas representatividades ela vem com histórico machista, patriarcal, e muitas mulheres acabam não votando por essas questões, porque não se sentem representadas dentro desse contexto. Sim, mas é como você bem colocou, Léo. Nós ainda estamos engatinhando. E a gente ainda tem muita coisa. No nosso cenário político, nós ainda precisamos de muita coisa para avançar, de fato. Representatividade não temos. Né? Ainda é muito pouca a representatividade feminina e até mesmo a mentalidade do povo brasileiro naquilo que se refere a votar. Nós ainda temos, né, essa herança de que a gente vota em homens, homens é quem estão, eles é quem aparecem, eles é quem estão à frente, muitas vezes, de lideranças partidárias. E aí a tendência, se eu tenho uma liderança de um partido que é masculina, eu não tenho nem dentro da liderança do partido uma representatividade feminina e substancial, né, não fictícia, né, podemos dizer, a gente pode dizer assim, se a gente não tem essa representatividade real dentro de um partido, isso não vai se refletir no nosso processo eleitoral, que em contrapartida não vai se refletir dentro dos espaços de poder, que é o parlamento, a própria Câmara Municipal, enfim. É um efeito em cadeia. Né? Então, a cultura de voto das pessoas, como que as campanhas eleitorais elas são pensadas, né? Sempre com aquela presença masculina, sempre com uma representatividade masculina. Então, ainda é uma bolha que a gente não perfura. Né? E todo o meu apoio às lideranças femininas que estão lá guerreando e tentando em todo tempo furar essa bolha, mas a gente ainda não conseguiu furar. Né? Nós comemoramos quando temos uma desembargadora mulher. Nós tínhamos que lamentar que temos uma, temos duas, temos três. Não, é o inverso. Né? Então,
a nossa cultura para olhar para a política e entender que a política é um espaço em que precisamos estar representada, que as mulheres precisam se sentir representadas. Essa cultura ainda precisa de mudanças. Ela ainda precisa de um outro olhar. Eu sempre tento plantar essa sementinha, né? Olha, eu só voto em mulheres. Mas tem amigas que falam assim, como assim você só vota em mulher? Mas tem, claro que tem. Né? Mas por que você só vota em mulher? É porque só uma mulher que vai entender, por exemplo, da importância de se criar políticas para a questão menstrual, que é tão básico. Só uma mulher vai entender a importância disso. Não tem uma outra pessoa que vai entender. Alguém vai entender desse meu processo se não for uma outra mulher? Né? E outras tantas coisas que são tão básicas, como, por exemplo, da importância de termos ruas bem iluminadas, pavimentadas. Por quê? Porque nós andamos de salto, sim. E nós precisamos ter calçadas pavimentadas. Nós precisamos ter calçadas que os carrinhos de bebê possam andar. Por quê? Porque nós andamos com carrinhos de bebês. A gente leva as crianças para a creche. Somos nós que levamos. Nós precisamos. Quem é que vai aparecer com uma demanda dessa se não for uma outra mulher? Então, até a nossa cultura para votar precisa ser outra. Não temos mulheres para votar, então, porque a gente não vota nelas. Então, ainda é um efeito em cadeia e é uma bolha ainda que a gente precisa perfurar. E que, sim, nós fazemos ações. Então, novamente, os centros de cidadania da mulher, por exemplo, são espaços onde essas discussões são levadas. Onde nós levamos representatividades territoriais para falar assim, olha, é tempo de votarmos em mulheres. É tempo de pensarmos no nosso processo eleitoral. E para que outras mulheres possam ser levadas à reflexão da importância que a gente precisa de furar a bolha. Você trouxe uma informação, e nem está aqui em roteiro nem nada, mas foi um gatilho, na verdade. Você trouxe a questão do absorvente. Recentemente eu fui numa escola fazer um determinado trabalho e, passando pela diretoria, tinha um pai aguardando a aluna para ser liberada porque ligou uma ligação de emergência para o pai buscar a filha para ir embora. Como acontece nas escolas, quando acontece alguma coisa na escola, tudo bem. Quando a funcionária da escola perguntou o que se tratava, o pai falou, não, é que minha filha acabou de menstruar. E ela me ligou para poder retirar ela da sala e tal. É uma adolescente. E aí, o quanto as políticas públicas faria uma total diferença nesse momento, porque o gatilho foi, eu tenho uma filha. Hoje ela já tem 24 anos, mas eu fiquei pensando, na época, eu não fui um pai presente no período da adolescência, e apesar de a gente ter um diálogo constante, eu fiquei me perguntando naquele momento, falei, gente, minha filha, ela menstruou, e como deve ter sido naquele momento ali, né? E tantas outras crianças. Qual o suporte que vai ter, além dos professores que já dão, mas para poder passar esse atravessamento sem muito constrangimento, que a gente sabe que acontece, mas eu me coloquei naquele lugar daquele pai indo buscar aquela criança e levando, né, para onde tem que levar, para cuidar. E agora você trouxe essa reflexão, eu fiquei parado ali, refletindo mesmo, porque o quanto realmente é muito importante, muito importante. Sim, exatamente. E aí ter uma escola preparada para acolher essa demanda, né? Uma escola preparada, não só preparada pedagogicamente, podemos dizer assim, para essa demanda, mas também com insumos e com materiais para dar conta dessa demanda. Uma outra abordagem dentro da temática do feminismo é poder falar sobre os acessos da mulher em cargos, sobre o acesso da mulher em cargos de poder, e sabemos que isso ocorre, mas também uma questão que a gente traz para refletir a partir do momento que as mulheres conseguem acessar, existe um diálogo entre as mulheres que chamamos de sororidade. Quando há, quando não há, é muito discutido isso entre a própria comunidade das mulheres, e aí tem uma outra questão que eu trago com a sororidade, que é a ausência da mulher preta em cargos de liderança. A mulher chegar ao cargo de liderança, a gente já sabe que é um desafio, e também tem um desafio quando não ocorre a coletividade do diálogo, e aí tem um desafio quando essa mulher chega e ela não é preta. Porque não tem como falar de feminismo sem falar de racismo.
E aí eu queria que você pudesse trazer para a gente esse debate de reflexões. Meu Deus, é tanta coisa. Mas assim, eu sou essa mulher preta que chegou nesse lugar, né? E é sempre um embate diário. É uma dificuldade cotidiana, não é algo simples, né? Acho que essa seria a crítica, né, ao movimento feminista. E quando a gente está falando do movimento feminista, precisamos fazer um adendo de que existe um feminismo negro, que ele diverge em algum momento. Porque, por exemplo, quando nós estamos falando da questão de emprego, as mulheres pretas já trabalhavam, mesmo que sejam na casa dos senhores, né? E a gente vai buscar um outro tipo de inserção no mundo do emprego. E aí, quando a gente está falando de acessar esses lugares de mando mesmo, né, de chefias, estando nesse... Hoje, quando a gente está falando de chefias dentro da prefeitura, por exemplo, que é o lugar de onde eu falo, hoje eu consigo ver essas mulheres nesse lugar. Então, eu vejo mulheres pretas nas lideranças, eu vejo secretárias negras, né? Secretárias municipais negras. Então, eu consigo enxergar essas mulheres neste lugar, né? Mas essa construção e chegar neste lugar é sempre um movimento de muita ainda de espanto das pessoas. Ai, você! Ai, você! No início, eu ouvi muita coisa. Eu ouvi muitas coisas. Hoje as pessoas me conhecem, sabem que sou eu. Mas ainda é desafiador. Eu não sei nem se eu estou conseguindo responder a sua pergunta. Mas é sempre muito desafiador, né? Porque a gente já vem com o embate de ser mulher, e aí o racismo ele se torna presente, porque ele vem em todo o tempo dizendo que você não pertence a esse lugar, que esse lugar não é seu, e você em todo momento tem que dizer, este lugar é meu sim, sou eu que estou, por isso estar, eu estou neste lugar. Então, eu estou neste lugar, este lugar é sim, é meu, este lugar é o lugar que eu vou ocupar, sim, mas é sempre num movimento de enfrentamento. A gente sempre tem que estar no enfrentamento, cotidianamente. Acho que quando a gente está falando do racismo, principalmente, e não diminuindo a questão do feminismo, mas é sempre no embate, é sempre uma luta cotidiana, é sempre as pessoas questionando a sua capacidade de estar naquele lugar ou o seu pertencimento mesmo àquele lugar. É você mesmo que deveria estar aqui? Tem certeza? É você mesmo? Sim, sou eu mesmo. Sou eu que estou neste lugar, sou eu que tenho que estar neste lugar. Então, eu acho que se eu tivesse que fazer um resumo dessa reflexão de ser uma mulher negra, ocupando espaços de poder, ocupando cargos de chefia, é dizer que é sempre com muito embate. Na Secretaria de Direitos Humanos eu tenho podido ter um lugar, um espaço de reconhecimento e de sororidade. Mas já foi mais difícil. Eu não posso imaginar, mas eu compreendo que, partindo do princípio, enquanto humano que sou, a luta ela se torna junta, né? A gente não pode deixar de estar junto. Afinal de contas, eu vim de uma mãe e vim de um pai, né? E compreendendo de onde eu vim, eu preciso entender que meu lugar de pertencimento é sempre na base de um coletivo. Então, compreender a linguagem do outro não só me faz transitar, mas faz com que a gente chegue bem mais longe, né? Tem um resultado de políticas públicas que é a Casa da Mulher Brasileira, que é um projeto incrível. Eu ainda não tive a oportunidade de poder conhecer pessoalmente, e eu sei que o Estado de São Paulo tem uma, dentre as 7, se eu não estiver enganado esse número, mas qualquer coisa a gente corrige e deixa o acesso aqui no link. E eu gostaria que você falasse um pouco, porque é um projeto que é encantador, é filosófico, mas também é muito real. É muito real, porque tem projetos de política pública que a gente acaba julgando que é muito utópico. E a gente acha que não vai sair do papel. E quando sai, a gente acha que é inacessível chegar até lá. Mas a Casa da Mulher Brasileira, não. Ai,
A Casa da Mulher Brasileira é potente, é tudo isso aí mesmo. A Casa da Mulher Brasileira, um dos últimos equipamentos que a cidade de São Paulo inaugurou. Ela é um projeto originalmente do governo federal, de um programa que tinha sido extinto e agora esse programa retorna, que é o programa Mulher Viver Sem Violência. É um programa composto por 6 eixos, né, por 6 temas. São Paulo, e aí não o estado, mas a cidade de São Paulo, aderiu a 2 eixos. Um que era uma unidade móvel de atendimento, é um ônibus, ele é conhecido como ônibus Lilás. É um ônibus adaptado com salas de atendimento, que ele roda a cidade e faz atendimento a mulheres que estão muito, muito nos extremos. Então nós temos serviços que estão lá em Parelheiros, que mulheres para chegar até lá precisam caminhar mais de 8 quilômetros. Para chegar até o ônibus. Para chegar até o centro, até o serviço de atendimento. Sim. E aí o ônibus encurta o caminho. Sim. Né? E aí o ônibus vai até essas mulheres para encurtar o caminho, para prestar esse atendimento e essa escuta. E o outro eixo que a cidade de São Paulo adere é a Casa da Mulher Brasileira, que é exatamente isso. É aquele mega projeto que está lá no papel, que foi pensado para que tivesse uma Casa da Mulher Brasileira para cada estado da federação. Hoje são 7 casas. Algumas casas já estão se mobilizando para serem inauguradas, então certamente teremos a inauguração de mais casas, mas ela inicialmente foi pensada uma por estado. São Paulo, então, tem uma casa, fica ali no centro da cidade, no Cambuci. E ele é um espaço potente porque ele é um equipamento de mais de 3.600 metros quadrados. E foi pensado exatamente para romper com aquilo que a gente chama de rota crítica, que a mulher ela transita para romper com o ciclo da violência. Então, quando a gente está falando de rota crítica, é o caminho que essa mulher faz. Então, vamos lá. Até um centro de cidadania da mulher para receber o atendimento. Lá ela vai ser atendida por uma assistente social ou por uma psicóloga e vai ser orientada aí até a Defensoria Pública ou a Delegacia de Defesa da Mulher para fazer o boletim de ocorrência. Aí ela sai de lá, vai para a delegacia. Aí lá na delegacia ela vai passar um tempo, ela vai fazer o boletim. Aí ela vai sair de lá e vai até a Defensoria. Olha o percurso que ela tem que fazer. Olha o dinheiro que ela precisa investir de condução para se movimentar. E que muitas vezes essa mulher, porque não atinge equidade salarial, não atinge lugares de boa remuneração, ela não tem esse recurso para se movimentar. Por isso é uma rota crítica, porque em algum momento ela desiste no processo. Quando vem a Casa da Mulher Brasileira, a gente concentra num único lugar a Defensoria Pública, a Promotoria de Justiça, o Tribunal de Justiça, a Delegacia de Defesa da Mulher, o atendimento com assistentes sociais e psicólogas, que a gente vai chamar de atendimento multidisciplinar, o atendimento da Guarda Civil Metropolitana, um alojamento de passagem. Tudo num lugar só. Porque o que acontece? Essa mulher, ela chega, ela passa pelo atendimento da assistente social, da psicóloga, ela é orientada, ela atravessa o pátio, vai para a delegacia, ela faz o boletim de ocorrência, ela atravessa o pátio, ela vai até a defensoria, ela faz o registro e a orientação judicial. Aí a Defensoria Pública atravessa o pátio, apresenta a manifestação dessa mulher para uma juíza que vai deferir o pedido dela. Ela sai no mesmo dia com todos esses encaminhamentos feitos. A gente rompe com a rota crítica. A gente não perde essa mulher no meio do caminho. Ela não é desestimulada no meio do caminho, né, a prosseguir com a quebra do ciclo da violência. Então, quando a gente está falando da Casa da Mulher Brasileira, a gente está falando de um equipamento muito potente. Que a gente queria que tivesse um em cada bairro, se for pior. Falando das proporções de São Paulo, a gente queria que tivesse um em cada bairro. Não é ainda a nossa realidade, mas eu acredito que o governo federal vai encontrar mecanismos de criar aí, de viabilizar que mais casas da mulher brasileira possam ser disponibilizadas para os estados. A Casa da Mulher Brasileira, como eu disse, é um projeto original do governo federal e ela vem exatamente no governo da Dilma Rousseff.
né, assinado pela Dilma. E com toda essa potência que pode ser. É um atendimento 24 horas. Se porventura essa mulher estiver num estado tal, crítico de violência, que ela não pode retornar para casa, tem um alojamento de passagem que pode acomodá-la. Ah, mas eu saí de casa correndo, eu saí sem os meus filhos, eu aproveitei que os meus filhos estavam na escola. Quando a defensoria faz a solicitação para a juíza defere o pedido de medida protetiva, busca das crianças, a gente tem o apoio da Guarda Civil Metropolitana para ir até essa residência fazer a escolta, fazer a busca dessas crianças, fazer a retirada dos pertences. Enfim, é um atendimento potente, destinado para mulheres e que muitas vezes essas mulheres de fato não conhecem. Essa informação não chega. Eu sempre fico, gente, nós estamos em pleno século XXI, o povo pode acessar informações num toque, mas ainda tem informações tão importantes que não chegam. Então, assim, eu costumo dizer que, eu sempre faço esse exercício, quando eu divulgo uma informação como esta, eu ganho alguns auxiliares, né? Eles são agora os meus auxiliares. Léo, Serei você está comprometido até o último fio de cabelo em divulgar essa informação. Você é meu cúmplice agora. E como eu sei que tem alguém que está aí do outro lado da telinha que está nos vendo, você também é meu cúmplice. Então, assim, não tem escapatória. Vocês são meus cúmplices. Todos vocês, meus cúmplices na divulgação dessa informação. Boa. Precisamos divulgar essa informação. Precisamos dizer para as mulheres, existe um lugar, sim, onde você vai ser escutada sem julgamento. Onde as pessoas não vão dizer assim, tá, mas por que ele te bateu? Ele me bateu porque ele me bateu. Eu não dei motivos, eu não estou dando motivos. Ele me bateu porque ele precisa de tratamento, ele precisa de alguma coisa. Essa é a escuta sem julgamento. Eu fui estuprada por quê? Ah, por que você foi estuprada? Por conta dessa saia? Não. Eu fui estuprada por quê? Porque aquela pessoa do outro lado é uma pessoa que está doente, é uma pessoa que não, enfim, que não tem um nome ainda para dar para ele. Então existe esse lugar, que é um lugar de atendimento, de acolhimento, humanizado, voltado para a mulher, destinado para a mulher. E vocês são meus cúmplices para divulgar isso. Pode contar comigo, já é. Estamos chegando ao final. A gente entende o quanto é potente esse assunto e a gente consegue também ter dimensão de que não vai parar por aqui, né? É mais uma ação, é mais uma pílula, é mais uma semente que a gente está plantando e que é sempre bom a gente criar essas relações, essas trocas, para que outras pessoas que tenham acesso a esse material consigam entender que, olha, lembraram de mim. Então vamos lá. As fontes, as referências, a bibliografia, a gente vai deixar tudo aqui para que vocês possam ter acesso a esse material. Mas antes de finalizar, eu gostaria de perguntar o seguinte: de todos esses atravessamentos, Ana está coordenadora? Tem uma Ana, criança, jovem, adolescente, mulher, que atravessou. Essa Ana que atravessa e hoje chega onde chegou, quem que é essa Ana? Você falou que era uma mulher preta, falou sua trajetória curricular, mas quem que é essa Ana para poder hoje olhar para trás e falar, ó, hoje eu falo sobre feminismo. Então aquela Ana pequenininha lá, você vai falar para ela. Então quem que é essa Ana? Ai, que pergunta difícil. Meu Deus. Essa Ana. Essa Ana é uma Ana que sonha, é uma Ana que acredita, é uma Ana que... é uma Ana que ainda se emociona com as coisas, porque tudo eu sou chorona. Mas que se emociona, eu sou dessas que, se eu não estiver ali envolvida, eu já começo a falar, tá na hora de mudar, tá na hora de fazer outra coisa. Eu sou essa Ana que se envolve, eu sou essa Ana que quer saber, eu sou essa Ana de abraço, eu sou essa Ana de pertencer, eu sou essa Ana que está inteira, eu não quero estar pela metade, não quero estar só um pouquinho. Ou eu estou mergulhado, ou eu não estou. Acho que eu sou essa Ana.
Ana, pode dar um abraço? Eu quero! Oh, eu não sei se a câmera pegou, mas se não pegou, a gente senta aqui. Isso, a gente senta aí, se achega. Isso. Mas olha, a gente vai finalizar aqui, mas uma palavra, o que foi esse momento para você? Ai, meu Deus. Só uma? Uma palavra. Porque a palavra, ela tem o poder. Ela tem. Legado. 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 Esse tempo de legado. Tempo de legado. Legado. Estamos juntos, não vamos desistir. Conto contigo no próximo Escutas e Partilha. Axé.